Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, aqui sobre o Paiva, nas suas entrevistas. O que ele falou, inclusive nessa entrevista após a derrota para o Internacional. Convido vocês a fazer assim uma pequena avaliação comigo. Vocês podem não concordar comigo, né? Mas assim, tem alguns pontos que merecem ser destacados. O Paiva sempre repete, por exemplo, a questão de tempo para treinar. O Paiva sempre repete coisas do tipo assim, que o time já é um time consolidado, Bahia jogou bem, uma hora a gente acerta, uma hora a bola entra, não é? Coisas desse tipo. O Paiva diz, por exemplo, né, essa Bahia destaca aqui, que o Bahia foi melhor que o Inter, menos no marcar gols. É o que interessa, né? É marcar gol. Não adianta jogar bem e não fazer gol. Não adianta, né, jogar bem e não fazer gol. Então vamos falar sobre esse ponto aqui. O Biel também cita o impacto da má fase para o jogo de quarta-feira contra o Santos. A entrevista com o Biel já demonstrou assim como diz assim, um impacto que ele sofreu, com os jogadores sofreram com essa derrota também, e vê que o Bahia não está evoluindo. O Biel se apresentou muito confuso, inclusive, na entrevista, né, de certa forma, não sabia o que dizer, né? Muito, muito triste, né? Para não dizer outras coisas, né? Muito triste essa questão aí, né? Acho que o Bahia tem tempo ainda de se recuperar, né? Nem tudo está perdido, afinal de contas acabou a 8ª rodada, né? Mas vamos então ver aqui essa questão aí, né? O Bahia perdeu por 2-0 para o Internacional, com isso já é a 27ª derrota do Bahia para o Internacional, né, em Brasileirão, e o tabu se mantém. Mas claro que essa história de tabu, isso também não quer dizer muita coisa, né? A questão é que o Bahia precisa jogar bem, o time precisa mostrar confiança que não mostra, o time precisa ter, né, o Bahia precisa ter um padrão de jogo, o time precisa dar confiança, demonstrar confiança, controlar o jogo, tudo isso, né, que a gente vê que é sofrível ver o Bahia jogar. Então vamos ver aqui no scbahia.com, vamos ver aqui um pouquinho destacado do que o Paiva falou, né? O Paiva diz que Bahia foi melhor que o Internacional, menos no marcar gols. O técnico diz que a eficácia do adversário definiu o jogo, inclusive o Internacional chutou pouquíssimas bolas para o gol, né? Mas fez 2 gols, né? O Bahia fez o jogo, né? Analisou muito mais, mas pessimamente. O Bahia sofreu mais um revés no Brasileirão por 2-0, diante do Internacional no Beira-Rio. Foi a 5ª partida consecutiva sem vencer na temporada, incluindo 4 rodadas da Série A. Na opinião do técnico Renato Paiva, entretanto, a atuação do Bahia foi inegavelmente superior ao do Internacional, com exceção dos gols. Que adianta isso? O jogo é muito fácil de explicar. Inclusive, ele costuma sempre dizer isso, né? Mais um capítulo da história que tem sido nossos jogos no campeonato. O Bahia é melhor que o adversário na maior parte dos momentos ofensivos. O Marcos Felipe não fez uma defesa, afirmou o Paiva. Acho que é inegável que o Bahia foi a melhor equipe, menos no marcar gols. Fico pensando aí o sentido, né, dessas palavras do Paiva. O Bahia ser melhor, mas não marcar gols. Aí a questão é a seguinte: o Bahia quase não marca gols, pode jogar aparentemente melhor no que diz respeito, por exemplo, mais chutes a gols? Sim, mas chutes sem eficácia. Se perde tantas finalizações, erra tantas finalizações, significa que o time, né, não se prepara bem. Nervosismo? Também não se prepara bem nessa parte.
Então, falta solidez nessa equipe. Uma palavra, falta solidez, né? O treinador português afirma que o resultado foi desenhado pela eficácia do adversário. É óbvio que os resultados se fazem marcando gols e nós não marcamos gols. Essa derrota, na minha opinião, para o trabalho que nós fizemos, é explicada pela eficácia mais uma vez. A eficácia do adversário e a ineficácia nossa. O Bahia nunca ganhou aqui e se não ganhou hoje, também não sei quando vai ganhar. Fica uma sensação inexplicável. O vestiário ficou revoltado pelo que fez e pelo resultado. Semana livre para treinos. Bom, o Bahia teve uma semana livre para treinos. Treinou o quê? Que não consegue, pelo menos, segurar um time, né? Pelo menos um empate. Semana cheia serviu para preparar também para esse jogo. Resolvemos detalhes individuais, setoriais e coletivos. O que eu peço é a Fonte Nova cheia e que olhe menos para os resultados. São competições diferentes. A torcida vai ser importante nessa eliminatória. Peço que lotem a Fonte Nova e ajudem do primeiro ao último minuto. Não enervem os jogadores. Virem-se para mim sem problemas, mas não enervem os jogadores. Vamos fazer de tudo para passar de fase. Semana do Inter com jogo na Venezuela. Não gosto de falar da casa dos outros. É olhar para a minha equipe. Minha equipe foi mais competente, com exceção da eficácia. Não gosto de olhar para a derrota apenas na vertente física. Bom, tem algumas coisas nas entrevistas do Paiva que se repetem. A gente às vezes fica pensando que ele aprendeu alguma coisa, demonstra uma certa arrogância, como demonstra também conhecimento do ponto de vista teórico sobre o futebol, mas a gente encontra também contradições no que ele diz, lacunas no que ele diz. Então, por exemplo, dizer que o time não foi eficaz, a gente sabe que não foi eficaz, só faltaram os gols. Bom, esse é o ponto central para um time subir de posição, se classificar e quiçá ser um campeão, né? Então, o histórico do Paiva como treinador de futebol não é essas coisas todas. Não estou falando do Paiva como pessoa, que ele parece ser uma ótima pessoa. Nada do Paiva como pessoa. Estou dizendo o trabalho do Paiva, né? O City Group, o City Futebol Group, o CFG, escolheu o Paiva para ser o treinador da era Bahia City, né? Bahia SAF. Não é um treinador bastante conhecido, chegou a ganhar um campeonato, acho que foi pelo Del Valle, não é isso? Mas tem treinado mais, por exemplo, sub-20. É um treinador que, podemos dizer assim, está amadurecendo, mas acho que o City Futebol Group, ele precisa ter ciência do que significa o Campeonato Brasileiro, do que significa o Esporte Clube Bahia, do que significa a torcida do Esporte Clube Bahia. Então, pelo que a gente observa, o Paiva não vai ser demitido tão cedo. No mínimo, daqui a um ano, é que ele pode ser demitido. Digamos, por exemplo, terminou a temporada, o City Futebol Group, que é inclusive a média de torcedores que passam para poder sair do City, geralmente passa pelo menos um ano, né? Mesmo com derrotas e tal. Bom, então o Paiva vai até o final do ano. Espero que vá até o final do ano e que não entregue o Bahia
rebaixado para a Série B. É claro que a gente espera muito, às vezes espera até demais, tem muita expectativa. Olha, o Bahia agora está em outro patamar, agora é o Grupo City, tem dinheiro, pode brigar por jogadores bons, não é? Mas a gente vê também que, tirando a ansiedade nossa de torcedores, a gente vê também que o City tem suas falhas como administrador do futebol do Bahia, nesse início de temporada, nesse início de SAF. A gente vê isso. Por exemplo, será que o elenco que o Bahia contratou, que o City contratou, né, para o Bahia, é um bom elenco? Podemos dizer assim, não é um elenco tão ruim, mas também é um elenco, maioria inexperiente, e não tem o principal, que é a entrega. Quando a gente vê jogadores como Kaique, por exemplo, a gente vê, esse menino não está nem preocupado se está no Bahia, se não está no Bahia, acho que só o nome do City que está na cabeça dele, ele é do City, está emprestado, espero que vá-se embora logo, não é? Mas não tem entrega nenhuma. A gente vê o Juan Chaves, que parece um menino muito bom, é novo, né? Tem 19, 20 anos, não é isso? E aí o Juan Chaves está perdido, tímido, acho que até com questões psicológicas no que diz respeito a essa vinda para o Bahia, né? Acho que ainda não caiu a ficha dele. E aí, quando a gente pensa em jogadores como Cicinho, que seria um jogador, por exemplo, experiente, 32 anos, mas um jogador pífio, não entrega nada. Tanto que a lateral direita, por exemplo, está entregue a quem? Ao Jacaré, ou ala direito ou lateral direito. Porque o Cicinho não serve, não dá liga. O Boré é muito melhor do que o Cicinho, tem muito mais velocidade, muito melhor do que o Cicinho, né? O André, que está no sub-20, muito melhor que o Cicinho. Aí a gente vê Arthur Salles, um jogador jovem, que parece promissor, mas que não dá liga para o Bahia, não tem a entrega ainda, não tem a maturidade suficiente. Aí vão pegar jogadores mais velhos, Iago Felipe, que o Paiva tem como um modelo, por exemplo, tem lá uma certa técnica, mas o Iago Felipe é um jogador, podemos dizer assim, medíocre, na média digamos assim, do feijão com arroz, né? Então, a gente vê jogadores, por exemplo, que o Grupo City trouxe e que não deu nada até agora para o Bahia, que não vai dar nada para o Bahia. E o Paiva insiste nesses jogadores. Aí o Paiva insiste num esquema que teoricamente seria um bom esquema, né, do 3 zagueiros, depois de ter mudado, né, do 3-4-3, não, do 4-3-3, né, para o 3-4-3 ou 3-5-2. Bom, arrumou um pouco o time, mas quando você pensa em Série A, o time é uma avenida, o meio de campo é uma avenida, né? O meio de campo é uma avenida. E aí, pelas falas do Paiva, a gente percebe que, olha, é o processo, é a experiência, ou seja, o Bahia está sendo experimentado, um laboratório. Então, por que não pensou no elenco melhor, que dê solidez? Né? Por que não pensou num elenco melhor? Então, o Bahia está na fechou a 8ª rodada do Brasileirão, Série A, e mostra as mesmas falhas, mostra exatamente, o Bahia chegou a uma situação que a gente percebe, olha, daqui para frente não vai mudar muita coisa não, é brigar para não cair. Tem a janela do meio do ano, né, que pode trazer lá jogadores bons, mas mesmo assim, mesmo trazendo jogadores assim
digamos, bons, aí, digamos, é uma esperança. Mas mesmo assim, é uma nova formação do grupo também, então muito complicado. Aí eu me pergunto também, será que o Grupo City trabalha também com a ideia de que não tem problema, vai ser rebaixado, se for rebaixado não tem problema, a gente vai experimentar um treinador para poder dar solidez, formar um time. Então, é isso. Quando eu penso nos 30 jogos que o Bahia tem, mesmo sabendo que tem vários jogos em casa ainda, mas eu penso assim, o que o Paiva vai mudar? Até agora não tem um padrão de jogo. O time não tem assim o que a gente chama de liga, né? O time não tem entrega. A gente vê alguns jogadores bons, por exemplo, Biel, um bom jogador, isoladamente. Tassiano, um bom jogador que hoje não jogou nada, né? Mas um bom jogador. Ademir, um jogador promissor, né? Mas que no esquema do Paiva não vingou ainda, né? Aí a gente vê o Acevedo, um bom jogador, que não é aproveitado pelo Paiva, a não ser algumas vezes. Então, dá a impressão de que o Paiva, ele assim, está tranquilíssimo, né? Está tranquilíssimo com o que o Grupo City pede para ele, presta contas ao Grupo City, sabe que não vai ser demitido tão cedo, e aí vai seguir com o processo, não é? Às vezes dá a entender assim que o Paiva, assim, com os braços cruzados, como aqui na imagem que eu estou vendo, diz assim, vocês não têm a mínima ideia do que é o Grupo City, do que o Grupo City pensa, não é? Eu estou tranquilíssimo porque eu sei, não é? A gente pode até ser rebaixado, mas estou tranquilíssimo porque a gente vai dar a volta por cima e vai formar uma equipe, né, a médio e a longo prazo. É isso. Isso é bom para o torcedor do Bahia? Não sei, confesso a você. A princípio digo que não, né? A princípio, essa chegada do Grupo City com o Paiva, a gente comparando assim, o Bahia antes e depois do City, qual foi a diferença? Por exemplo, se esperava que o City trouxesse qualidade para o Bahia, fazer um time competitivo. E aí está se mostrando pífio essa história aí. Mas se o City vai pensar assim, olha, é um trabalho a médio e a longo prazo mesmo, então a gente pode até ser rebaixado, mas não tem problema, isso vai ser resolvido. Bom, aí eu entendo, né, porque o Paiva é tão tranquilíssimo e às vezes arrogante, né? Só que o Campeonato Brasileiro é uma coisa, a torcida do Esporte Clube Bahia, do nosso Esquadrão de Aço, é outra coisa, né? Também diferente do que o Grupo City pensa, eu acredito, né? Bom, não vou me estender muito, né, me alongar muito, né, nesse vídeo, né? Só para finalizar, falar que o Biel cita impacto da má fase para jogo de quarta contra o Santos, deu uma entrevista assim, confuso, né? Totalmente perdido, insatisfeito, claro, com o resultado. Foi um baque, né? Depois eu vi a entrevista também aí de outros jogadores, como o Canu, né? O Canu, né? Totalmente assim, digamos assim, impactado com essa derrota, né? Apesar das suas palavras querer mostrar outra coisa. O Bahia perdeu para o Santos e registrou o seu 5º jogo consecutivo sem vencer na temporada, somando as 2 competições nacionais em disputa atualmente. Em entrevista pós-jogo, Biel admitiu que a sequência ruim impacta sim no jogo de quarta-feira contra o Santos, complica muito, temos um jogo decisivo na quarta. Com o resultado deste domingo, o Bahia agora tem um retrospecto de 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Em uma resposta no mínimo confusa, Biel disse que o Bahia não vem perdendo jogos,
mesmo após acumular mais uma derrota. Eu acho que ele quis dizer outra coisa. A gente também está empatando, né? O time não vem fazendo os triunfos, mas também não perde, como ele falou. Então agora a única coisa é levantar a cabeça, disse o atacante após perder mais um jogo. Apesar da má fase, o atacante garante confiar em uma reação no jogo decisivo diante do Santos pela Copa do Brasil. Tem jogo importante na quarta, tenho certeza que vamos fazer um bom jogo e sair com um resultado positivo de lá. O Bahia vai enfrentar o Santos às 19 horas de quarta-feira, na Fonte Nova. Só o triunfo interessa, né? Para passar de fase. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades do nosso Esquadrão de Aço. Dê um like, comente, compartilhe e divulgue o nosso canal, Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia. E até o próximo vídeo.